Olá, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Na Lição. Você, ao assistir este vídeo, compartilhe, dê o like, faça isso para que muitas pessoas possam ver o vídeo e crescer na vida espiritual. Nós estamos aqui substituindo o Marcel, eu não sou o Marcel virá aqui da próxima vez, mas eu sou o Salomão e estamos aqui com a Cleide. Cleide. Olá, pastor, que bom tê-lo aqui no nosso podcast. É um imenso prazer recebê-lo. Vou aproveitar, como eu sou a Cleide, da equipe da Escola Sabatina, eu vou puxar aqui um pouquinho a sardinha aqui para o meu prato. Participe da Escola Sabatina, não fique de fora. É um momento de crescimento espiritual onde você pode compartilhar as suas experiências com Deus. Então, é um imenso prazer estar aqui mais uma vez. Ok, Cleide, nós temos aqui um convidado especial, o Luiz Gonçalves, evangelista internacional. Seja bem-vindo aqui e nós estamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigado, pastor Salomão, muito obrigado, irmã Cleide. Muito obrigado, amigos que estão conectados conosco. É um prazer estar aqui na Lição, nesse projeto tão bonito do S7 Play. É a primeira vez minha aqui, estou muito feliz por isso. E vamos juntos estudar, aprender, recapitular um assunto tão importante como esse da lição que vamos hoje conversar, discutir. Isso, nós estamos aqui estudando o livro de Salmos. E aí nós temos aqui o Luiz Gonçalves e a Cleide, que é a nossa co-apresentadora. Nós temos aqui a evidência de que os Salmos, eles foram citados por Jesus Cristo porque ele queria apresentar-se, ser conhecido através dos Salmos. Exatamente, pastor e irmã Cleide. A gente, quando olha para os Salmos, assim, de uma maneira muito simples, o pessoal diz assim, o Salmo é um livro poético. E, de fato, é um livro poético. No entanto, ele também tem textos proféticos, textos escatológicos. E um detalhe, hein? O livro dos Salmos é um livro profundamente messiânico. É verdade. É interessante que no livro dos Salmos apresenta sofrimento de Cristo, ressurreição de Cristo, as suas dificuldades, as suas angústias. O livro de Salmos ele apresenta apontando para Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Não é verdade? O interessante é que Jesus está presente em todos os livros da Bíblia, inclusive nos Salmos. E muitas vezes, na leitura diária de um salmo, sem essa visão que nós estamos tendo na lição desse trimestre, isso fica meio que perdido, Então, a gente tem a tendência de ver o salmo só como um livro poético. Mas não, ele também é um livro messiânico, é um livro de profecias. É verdade. Exatamente. Nós discutimos já em lições anteriores, na igreja e em outros lugares do debate, sobre o Salmo 22, por exemplo. A gente sempre vai voltar no 22, porque ele foi citado por Cristo na cruz do Calvário. Esse e muitos outros que vamos discutir hoje. É verdade. A gente vê aqui Jesus sendo apresentado no livro dos Salmos como o pastor. Eu fico pensando, o que acontece? Uma criança, até mesmo um adulto, nunca disse assim, eu sou forte como uma ovelha. O livro dos Salmos apresenta Jesus Cristo sendo o pastor da ovelha. Exatamente. E é muito comum, eu quero ser uma águia, um leão, um tigre, mas ser uma ovelha, realmente o livro dos Salmos apresenta aqui a ovelha com total dependência. Eu vejo aqui, Cleide e pastor, essa questão de o divino pastor abnegado, ou seja, Jesus sendo apresentado como o pastor e nós como ovelhas. Se você pegar esse assunto e você abrir a Bíblia assim e der uma olhada geral, você vai ver, tem ali claramente a parábola da ovelha perdida, e aí você tem o pastor que busca a ovelha perdida. Você pode, por exemplo, analisar essa mesma ideia na parábola da dracma e também do filho pródigo. A ideia central é a mesma. Então, a gente percebe que Jesus como pastor, essa metáfora, e nós como ovelhas, tem tudo a ver. Essa semana, na meditação jovem do pastor Cândido, ele falava um pouco sobre essa questão da ovelha. Por que nós somos comparados à ovelha e Jesus o pastor, A ovelha é totalmente dependente e outras características mais.
A gente olhando assim para a ovelha, né? Ela é um bichinho bem fofinho, né? Carismático, assim, tranquilo, amoroso. Aí talvez a gente foque um pouquinho assim, nessa questão da tranquilidade de sermos amorosos, né? Em relação a sermos uma ovelha. Mas é muito bom saber que Deus nos vê dessa forma, como seres carinhosos, né? Frágeis, dizemos assim. Mas tem uma coisa, Cleide, pastor, que eu estava vendo na meditação essa semana, a ovelha é sujinha, né, pastor? É verdade. É sujinha, né? Não é como mostra nas fotos. Né? Não, ela tem esse lado que a Cleide falou, muito legal, tudo. Mas a ovelha, já viu a lã, pastor? Aquilo é sujo, né? E a ovelha também, ela não tem a iniciativa própria. Ela depende do pastor para ir conduzindo, né? Tem tudo a ver com a gente, né? É verdade. Inclusive, quando um pastor sabe que vai chover, porque pressente isso e pressente pode ver a possibilidade de uma tempestade, o que é que o pastor faz? O pastor, ele pega as ovelhas, a tempestade está ali meia-noite, ele sai meia-noite, pega as ovelhas, tira do aprisco e leva para um local alto, onde ele possa cuidar melhor dela para não rolar alguma árvore, algum tronco, a enxurrada da água, levar a ovelha. Então ele leva para um local alto. Por quê? Porque ele cuida da ovelha, ele está preocupado no bem-estar da ovelha. E é assim Jesus Cristo. Uau! Profundo. E o bom, interessante, né, que eu estava lendo aqui nos comentários, que até nos dias de hoje, no Oriente Médio, os pastores não se preocupam com as suas ovelhas misturar com outros rebanhos, porque ela conhece a sua voz. Então, está todo mundo ali junto e misturado. Quando o pastor chama as suas ovelhas, automaticamente elas saem e vão atrás, né, deles. Eu fico pensando, né, a gente tem muitas vozes nesse mundo, a gente vive num mundo que fala muito. E aí discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes, né? Deveríamos também ser como as ovelhas. No meio de tanta voz, a gente ouvir a voz de Deus e segui-lo. Exatamente. E pegando esse raciocínio da ovelha e de Jesus como divino pastor, né? Você vê, não somente nós somos comparados a uma ovelha, como Jesus é comparado ao pastor. Né? E que metáfora bem assim, estratégica, porque na parábola o pastor tem 100 ovelhas, ele perde uma se desgarra, se afasta, e ele vai buscar aquela que se afastou, que se perdeu. É justamente o que Jesus fez, né? Essas 99 da parábola pode ser também entendida como sendo os planetas e os mundos não caídos, né? E a Terra, o planeta Terra, como o único planeta que se desgarrou, que se perdeu. Então, a ovelha perdida é o indivíduo, sou eu, né, é você, mas é também o planeta Terra. Só que o pastor continua sendo Cristo. Cristo é o pastor. Né? E por isso, veja, o Senhor nós chamamos de pastor, porque o Senhor é quem é o pastor da igreja do Sobradinho. Então, o Senhor é quem conduz os membros, e os membros são comparados às ovelhas. Então, a figura do pastor é inspirada em Cristo Jesus. Jesus é o supremo, o divino pastor que deixa tudo e dá vida pelas ovelhas. Então, imagina-se que o pastor de uma igreja também está disposto a fazer um sacrifício para conduzir o seu rebanho até o lugar seguro, né? É verdade. E quando a gente para pensar nisso, Luiz Gonçalves, estamos aqui, amigos, com Luiz Gonçalves, evangelista internacional, e repito, é muita alegria ter aqui o senhor conosco. Prazer é nosso. Quando a gente fala em pastorear, a gente pensa o seguinte: quando uma ovelha ela está com um problema, ela não consegue ouvir a voz do pastor. Uma ovelha que está doente, ela termina ouvindo outras vozes. E isso aplica-se à vida espiritual também. Uma ovelha que está doente, ela, Cleide, não consegue reconhecer a sua voz, a voz de Deus, a voz do bom pastor. Então, a ovelha é conhecida pelo pastor, no meio de tantas ovelhas ali, elas estão ali misturadas, às vezes com outro rebanho, mas
ela, ao ouvir a voz do pastor, ela sai do rebanho, separa o rebanho. E ali o pastor conclama. Mas uma coisa, o senhor falou aí do Salmo 22. O Salmo 22, ele é espetacular, porque eu faço uma combinação assim do Salmo 22, o 23 e o 24. Que a lição menciona, inclusive. Exatamente. Está na lição, né? Está na lição. O 22, ele está falando ali do sofrimento, da angústia de Jesus Cristo, tudo que vai acontecer com ele lá no futuro. É uma profecia. Quando chega no Salmo 23, é o bom pastor. O pastor ali está cuidando. O pastor vai dar água, leva aos pastos verdejantes. Por que pastos verdejantes? Porque ali, o capim de madrugada está molhado com orvalho, a ovelha vai ali, come do capim, automaticamente já também está bebendo a água. E depois do Salmo 22, do 23, vem o 24. Quem é o Rei da Glória? Aí, pastor, atenção, você que está vendo a gente em casa ou em algum outro lugar, deixa eu pegar a fala do pastor Salomão, viu, Cleide, e fazer uma colocação. Olha, o senhor citou o 22, o 23 e o 24. O 22, 23 e 24 são, para nós, numa outra linguagem, aquela ideia de eu fui salvo, sou salvo e serei salvo. Ou seja, o Salmo 22 mostra que Cristo já nos salvou. O 23 fala que ele nos salva diariamente, cuida da gente todos os dias. E o 24 apresenta a salvação no futuro. É a justificação, a santificação e a glorificação. São os 3 tempos da salvação nesses 3 salmos. É muito curioso isso. A gente não tem tempo para trabalhar essa ideia, mas fica aqui essa provocação para você estudar um pouquinho mais o 22, o 23 e o 24, mostrando a salvação. Eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo. Amém? Independente do ser humano, independente das falhas, das dificuldades, dos problemas, Deus está sempre pronto a nos socorrer. Deus está sempre disposto, porque Ele fez uma aliança, não é? Aliança com Davi. Imagina aí, essa aliança com Davi, ela está transpondo o tempo e o espaço e chega até nós, dizendo assim, independente das suas falhas, apesar de que Deus quer que a gente ande corretamente, que obedeça, mas independente das minhas falhas, Deus não quebra a sua aliança. Uau! O bom, né, que o próprio salmista ele sempre ressalta nos seus salmos, de geração em geração. Ou seja, né, a salvação, a graça, a misericórdia de Deus, ela vem de geração em geração, ela é repassada de geração em geração. E nós temos uma responsabilidade muito grande com relação a essa questão, né, de passar também, de levar avante essa mensagem na nossa geração hoje. Agora, tem uma coisa curiosa nesse debate do pastor, da ovelha, do Messias, o sofredor, da aliança e tudo isso, que a lição vem trazendo tudo para a gente. Pensa comigo, pastor Salomão, Cleide e amigos e irmãos que estão acompanhando esse podcast. Veja só, Jesus é o pastor ou Jesus é a ovelha? Ou Jesus é o cordeiro? O que ele é? Olha só, você pega lá no Salmo 23, ele é o pastor. O Senhor é meu pastor, com ele eu estou seguro, certo? Mas você vai para Isaías 53, Isaías 53 fala assim que ele foi traspassado, foi moído por nossas iniquidades e tudo. Aí fala assim, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, nós. Cada um seguia pelo seu caminho. Aí o verso 7, ele foi oprimido e humilhado, não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Então Jesus é chamado de pastor, de cordeiro e de ovelha. Que interessante, né? É tremendo bom, isso. Muito bom. E aí o que a gente pode pensar? Jesus, quando ele vem a esse mundo, a lição de segunda-feira, o Messias sofredor, ele vem para morrer na cruz e para salvar o rebanho, para salvar as ovelhas. Mas ele se fez um de nós, né? É o Emanuel, né? É o Deus conosco, tornou-se homem, ser humano como nós. É verdade. E por isso que aqui ele é chamado de cordeiro e diz como ovelha muda, quando ele foi levado para o Calvário, ele foi como uma ovelhinha, não reclamou, não reagiu,
e foi conduzido e foi levado. Ele dá o exemplo, né, de como nós devemos ser. Porque ele, sendo pastor, ele se tornou essa ovelha muda, dizendo para a gente assim: vocês também precisam seguir o meu exemplo. Né, diante das dificuldades. Aumente a nossa fé. Né? Um Cristo que ele é o pastor, ele é ovelha ao mesmo tempo. Então, ele realmente conhece como nós somos. Uau. Nesse sentido aqui, meu pai, ele tinha um bode. E, diferentemente de todas as ovelhas, esse bode ninguém conseguia prender ele, porque ele roía a corda, ele roía a cerca, ele começava a dar cabeçada, quebrava as marradas, quebrava tudo, até que um dia ele deu uma cabeçada em uma sobrinha minha, aí criança, e aí pronto, aí meu pai vendeu, disse: não tem jeito não. Nesse sentido aqui, há uma diferença muito grande entre a ovelha e o bode. Né? A ovelha, ela é completamente dependente. E Jesus Cristo, ele mostrou com isso aí, sendo a ovelha, que ele era completamente dependente ao Pai. E Jesus é tão extraordinário como ovelha, como pastor, como Messias, como nosso Salvador, que um aspecto aqui da lição que fala da aliança e tudo mais, você vê, Jesus ele faz uma aliança com a gente, um pacto com a gente. Veja, sabe que numa aliança e num pacto, as duas partes são iguais, né? Você tem uma parte que pertence a você e outra parte que pertence a Deus, né? E Deus, ele nos convida para essa aliança. Ele fez a aliança davídica, tem a aliança do tempo de Moisés e de Noé, ou seja, é uma aliança, né, entre Deus e o seu povo. Mas o fato é, quando ele nos chama para uma aliança, ele está dizendo assim: a minha parte eu vou cumprir, mas vocês têm que cumprir a parte de vocês também nessa aliança. Ou seja, nós somos ovelhas e devemos ser dependentes dele e entender que sem ele nós não podemos nem cumprir a nossa parte da aliança. Né? Até para cumprir a nossa parte da aliança nós dependemos dele. O problema é que muitas vezes a gente quer ser o bode, né? Aí fica difícil. É verdade. E quando fala aqui dessa promessa de Deus, o homem quebra a promessa, desobedecendo. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele restaura sempre essa promessa dele. Ele não quebra a promessa. Ele continua firme, mostrando que o ser humano, ele tem possibilidade de salvação. E aqui apresenta aqui o primogênito, né? Ele como primogênito de toda a criação. Então Deus, ele está estabelecido como aquele que restaura a humanidade e como aquele que criou. Ele criou e ele restaura com a sua aliança a cada dia. Eu acho muito bonito, me fascina essa ideia de que nós quebramos a aliança, mas Deus é que vem em nossa busca, em nosso auxílio, em nosso socorro. Amém? Eu queria pedir licença para ler um texto aqui da lição de terça-feira, para quem está acompanhando, o último parágrafo. Diz assim: claramente o título primogênito não expressa o status biológico de Davi, visto que ele foi o 8º filho dos seus pais. 1 Samuel 16, 10 e 11. Isso também ocorre com Jesus. Esse título significa sua honra e autoridades especiais. Deus fez de Jesus o Rei Supremo sobre o mundo inteiro, quando o ressuscitou dentre os mortos. Só para chamar a atenção para esse detalhe aqui, que às vezes as pessoas se atrapalham com esse assunto. E pensam que primogênito tem a ver com o primeiro a ser gerado. A ser criado. Não é o primeiro a ser criado. Não, porque a palavra primogênito vem do grego prototokos e traduziram para o latim como primogênitus, e aí deu a entender para nós de que seria em questão de genealogia, de nascimento, de criação, quando na realidade não é. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo aqui da Inglaterra. Tem o rei da Inglaterra e tem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro não é o primeiro. Ele é primeiro, está se chamando de primeiro o quê? Por causa da sua importância, da sua autoridade, do seu poder, da sua função. E é isso que é em relação a Jesus Cristo. Amém? Então, na Bíblia, a questão primogênito não tem a ver com a questão biológica.
Não tem a ver com a questão biológica. E esse é um debate, porque muitas pessoas acham que Jesus foi criado por Deus, né? Há uma corrente por aí que acha que Jesus é criatura. Jesus não é criatura, Jesus é criador. Mas como diz a própria lição aqui, Deus fez de Jesus o Rei Supremo sobre o mundo inteiro, quando ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus é o primogênito, a primazia está sobre ele, ele é a primícia dos que dormem, tudo isso está ligado a Jesus. Mas a palavra-chave aqui é primogênito. Jesus é o primogênito de toda a criação. Exatamente. E vou chamá-lo de Luiz por causa da nossa grande amizade. Claro, nós temos amizade tranquilo. há muitos Muito anos, tempo, né? é verdade. Muito tempo. É verdade. Pode me chamar de Salomão também. Tá tudo tranquilo. Tá certo? E a gente vê aqui que nessa aliança que foi feita, o Deus cumprindo a aliança, o homem quebrando a aliança, mas existem consequências de quebrar a aliança, né, Luiz? Claro, Deus perdoa qualquer transgressor, qualquer rebeldia, quando a pessoa se arrepende, claro. Também não é assim, né? Tem que haver arrependimento, tem que haver confissão e tem que haver abandono. Mas mesmo Deus perdoando, existem consequências, né? Eu conheço uma pessoa que tem a mão totalmente atrofiada. E eu perguntei o que foi. Ele falou, não, eu era uma pessoa que era contratada para matar pessoas, né? O trabalho dele era esse, ele era contratado, recebia um valor para matar pessoas. Então, nessa vida de matador, ele foi atingido, né? Então, ele tem a mão com uma deficiência, assim, atrofiada, por causa de um tiro que ele levou numa briga, etc. e tal. Então, veja, ele hoje é da igreja, é um cristão, é um servo de Deus, já não faz mais aquilo, não é mais matador, é um servo de Deus. Mas ficou, aquela consequência ficou. Só vai sair na glorificação quando Cristo voltar. Então, Deus perdoa, mas as consequências ficam. Até porque se as consequências não ficassem, não seria um Deus de justiça. Né? Seria muito fácil a gente errar e Deus simplesmente apagar e pronto. Primeiro, você não iria aprender, não iria crescer. E segundo, que não seria justo, né? Não seria justo. Exatamente. E aí vem, como consequência, nós temos as nossas atribulações, os nossos problemas, as nossas dificuldades, exatamente pelo que o senhor falou, de consequência daquilo que realizou durante um tempo ou até mesmo uma vez na vida. E nós temos aqui Jesus Cristo como Rei Eterno. Ele é o Rei Eterno. Nós somos falhos, mas ele é Rei inigualável, um poder inigualável, né? É impressionante, né? A lição mostra Jesus como pastor, em algum momento ele aparece como ovelha, em outro momento como cordeiro, né? E em outro momento ele aparece como o Deus eterno, Pai da eternidade, e aqui ele é chamado de Rei Eterno de poder inigualável. Então você vê que Jesus é muito mais do que a gente imagina. E todas essas expressões a gente encontra no livro dos Salmos. Exatamente. Veja que o personagem central do livro dos Salmos é Cristo, né? Como é de toda a Bíblia Sagrada. E aí ele é aqui colocado como rei, ele é o rei, mas aqui fala de cajado e estrado nos pés, né? Ele coloca os seus pés sobre o estrado. A gente sabe que nos tempos antigos, aqueles reis do Oriente Próximo, eles, quando venciam uma batalha, eles pegavam o opositor, o inimigo, e colocavam no chão e pisavam no pescoço, não é? Pisavam para demonstrar o seu poder. Só que a sua autoridade. A sua autoridade. Só que a forma que Jesus nos trata é completamente diferente. Ele tem um inimigo por estrado dos teus pés, mas esse inimigo é o próprio Satanás. O próprio Satanás, é verdade. E tem um trecho aqui nesse raciocínio aí, pastor, aqui que fala assim, ó, no fim, Cristo terá vitória absoluta sobre os seus inimigos. Então, eu falo do inimigo mor e dos inimigos, que são aqueles que rejeitaram a salvação. Aí diz assim, fazer deles um estrado dos seus pés é uma imagem que reflete o costume dos antigos reis, como o senhor acabou de falar, do Oriente, de colocar os pés, olha que interessante, de colocar os pés no pescoço de seus inimigos derrotados para demonstrar total domínio. Mas olha só, a vara ou o cajado
era originalmente usada por líderes tribais como símbolo da tribo. A vara de Cristo vem de Sião, porque ele representa o povo de Sião. Sua vara é o símbolo do juízo divino, que encerra o governo do mal e retrata o reinado inigualável de Cristo Jesus. E só mais uma frase. Até mesmo os reis ímpios têm chance de arrependimento e também de submeter-se ao Messias. Então você vê que Jesus, ele está atuando já no processo do juízo. O juízo aparece em 3 etapas e finalmente lá depois do milênio, esses inimigos, no plural, eles serão eliminados, não porque Jesus não os quer no céu, mas porque eles fizeram uma escolha. Né? Fizeram uma escolha. Então é importante lembrar que a vinda de Cristo aqui não foi para pisar nos ímpios, não foi para pisar no pescoço das pessoas, não foi para pisar sobre os seres humanos. Aliás, na Bíblia você não encontra o plano de destruição, o plano de condenação. Jesus veio aqui para salvar todas as pessoas, inclusive os reis ímpios. Se arrependerem, serão salvos. Então é importante destacar que quando ele coloca embaixo dos seus pés, não é que Jesus veio para pisar em alguém. Ao contrário, ele veio para restaurar todo mundo. Mas quem não aceitar, finalmente vai acabar sendo destruído. O juízo de Deus ele é diferente, né? Ele é um juízo de misericórdia. Quando usa-se a palavra juízo, quer dizer que ele está julgando não para condenar, mas para salvar. Agora, vai depender da pessoa, se ela vai aceitar ou não. Exatamente, Cleide. E Luiz Gonçalves, o que acontece? Quando Jesus citou isso em relação ao estrado, ele estava falando com pessoas que conheciam muito bem isso. Ou seja, o que era o pisar no pescoço? Dizer assim, eu venci, eu sou superior e você está dependendo de mim agora. Quando nós, seres humanos, entendermos que Jesus, ele não é apenas o Salvador, que ele é o Senhor de nossa vida. É o rei, né? É o rei. Nós vamos obedecer esse rei com grande alegria e ele estará acima sempre de nós, no nosso conceito também. Não porque ele está, mas no nosso conceito também está sempre superior. Pastor, sim, diga. Desculpa, o senhor terminou o raciocínio? Pode falar. Olha só, no final das contas, o que vai acontecer com Jesus e as pessoas é o que está em Filipenses 2, de 9 a 11, que fala que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome e que diante do nome de Jesus todo joelho vai se dobrar. Sim, né? É isso mesmo. Até os perdidos irão se ajoelhar. Então você vê que finalmente todo mundo vai reconhecer que Jesus foi justo, que Deus é justo e que o seu juízo é justo. Exatamente. Mesmo quem não for salvo. Exatamente, Luiz. Fala do cajado, né? Do cajado. Olha o cajado. O que acontecia no passado? Lembra da história de Esté? Que Esté foi à presença do rei e o rei, então, levantou o cajado. Porque se ele não levantasse o cajado, ela teria que morrer. Essa era a realidade. Ou seja, não era aceita, né? Não era aceita. Você tem que sair daqui ou eu vou agora executar um julgamento. O cajado, aquela vara que ficava na mão do rei, era uma vara de juízo também. Ele determinava se a pessoa estava salva ou perdida, não era para ser pelo conceito dele, mas pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Então, o rei estava ali e eu imagino aqueles reis que eram bons, e Deus é o rei dos reis em bondade, o rei estava ali para mostrar que queria que a pessoa estivesse certa, mas se ela se apresentasse diante dele com os problemas e tivesse cometido erro, teria que pagar as consequências do seu erro. Uau, é verdade, pastor. E é importante destacar o seguinte, que quando fala que o poder desse rei, esse rei eterno, tem um poder inigualável, veja, quando a gente fala em poder, no nível horizontal aqui, aquele que tem mais poder é o que manda e os demais obedecem. No caso de Jesus, claro, ele é o que manda, obviamente, mas ele nos trata de uma maneira diferenciada. Por exemplo, Jesus poderia determinar assim, ó, você vai ter que aceitar isso, e não tem para onde você fugir.
Então, se ele fizesse isso, ele estaria usando o poder dele, mas estaria tirando de nós a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, né? Então, o grande ponto aqui é que, mesmo ele sendo tudo isso que nós estamos falando, ele ainda nos dá essa liberdade de escolha. Por isso que, finalmente, a escolha que cada um vai fazendo cada dia, finalmente é o que vai acontecer depois do milênio. Um grupo salvo e um grupo perdido. É verdade, pela própria decisão da pessoa. Exatamente. Mas e não pela imposição de Deus. Não pela imposição. O que Deus quer é a salvação de todos. Exatamente. Não é verdade? Então nós temos uma grande responsabilidade, né? Porque a salvação é de graça, mas as escolhas são nossas. E as nossas escolhas têm muito peso. Então a gente tem que refletir bastante nessa questão das escolhas, né? Acho que é um momento para a gente refletir muito sobre o que eu estou querendo, sobre as minhas escolhas e as consequências das minhas escolhas na minha vida. E existem algumas pessoas que dizem assim: a esperança é a última que morre. Eu não concordo com essa frase, porque a esperança não morre. A esperança é contínua. E cada pessoa, ela precisa entender que ela tem essa possibilidade de aceitação desse Salvador e Senhor da vida, e essa esperança não morre, porque Deus está à procura de pessoas que realmente entregam o coração a Ele. Ele quer que essa aliança ela seja viva na vida das pessoas, que essa aliança seja duradoura. E aí, para mostrar isso aí, que essa aliança é duradoura, e Jesus é diferente, não é como os outros reis. Ele é rei, mas não é como um rei humano. Não é humano. Aí nós temos aí dizendo que Jesus é da linhagem de quem mesmo? Melquisedeque. Melquisedeque. O sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O rei de Salém, né? Exatamente. Então, é comparado, Jesus é comparado, linhagem eu não falei no sentido de genealogia, mas ele é comparado a Melquisedeque. Mas por quê? Por que ele é comparado a Melquisedeque? Qual é o sentido disso? Deixa eu só ler um trecho aqui para responder a sua pergunta, mas antes de ler o trecho para responder a pergunta, o que é bastante importante que o nosso internauta observe a sequência da lição, para você não pegar um tema assim meio solto assim. Vai observando a sequência, ó. Por exemplo, ele é o divino pastor abnegado, depois ele é o Messias sofredor, depois ele é fiel à aliança, é o Deus da aliança e é fiel à sua aliança. Depois ele é o rei eterno com poder inigualável. Agora ele é o sacerdote. Atenção, você que está vendo a gente, para essa sequência, para você debater isso na sua classe, na sua escola sabatina. Mas olha só, o pastor Salomão fez uma pergunta. Ó. Deus dotou o Messias de uma realeza eterna. Agora veja uma outra frase aqui embaixo. O Salmo 110 diferencia o rei Messias de outros reis e sacerdotes. O sacerdócio de Cristo deriva de Melquisedeque, que era, ao mesmo tempo, rei de Salém, Jerusalém, e sacerdote de Deus. Olha que interessante. Aí diz assim, o Antigo Testamento não fala de Davi ou de outro rei exercendo o sacerdócio na ordem de Melquisedeque, exceto no Salmo 110, que fala sobre um rei sacerdote distinto na história de Israel. Então você vê que aqui tem uma colocação muito curiosa, né? Ele ao mesmo tempo era rei e ao mesmo tempo era sacerdote. O que aparentemente parece que não combina muito, porque o sacerdote é uma figura religiosa, o rei é uma figura política, né? Isso eu queria entender. Esse termo sacerdote e rei, se um está vindo de um termo político, mostrando uma estratégia política, a gente visa, né, olha para o rei como um ser político, e olha para o sacerdote como um ser religioso. Como é que a gente vai encaixar Jesus dentro desses dois quesitos aí? Quando as coisas surgiram, logo no começo, não havia essa questão de partidos políticos, não havia o que tem hoje em Brasília, no Brasil, enfim, no mundo inteiro. Então, naquele tempo, por exemplo, era comum você ter Davi, por exemplo, como um rei, né? E como um líder religioso. Era muito comum isso naquele tempo, né? O próprio Salomão e outros mais, que tinha a figura de um líder civil e de um líder religioso. Eram pessoas ungidas para isso. Então, houve um tempo em que isso era muito comum,
né? Quando Jesus Cristo vem e as pessoas acham que ele vai entrar por um lado político. Quando Jesus não, ele vem para salvar a humanidade. E aí Jesus mostra que no tempo dele já havia uma corrupção na política. Infelizmente havia uma corrupção. Então Jesus não se aliou a essa corrupção. Ele separou muito bem as coisas e chamou um grupo de pessoas de raça de víboras, porque estavam misturando. Você vê, quem era Anás e Caifás? Né? Mas totalmente enfonhados na política. Quem era Pilatos? Quem era Herodes? Então você vai vendo que nesse tempo as coisas já estavam bem misturadas, né? O santo com o profano. Se você hoje vai, por exemplo, para o Vaticano, o que é o Vaticano? O Vaticano é uma igreja, mas é um estado, é um país. Se você vai para a figura do Papa, quem é o Papa? O Papa é um pastor e é um presidente, é um ministro político, assim, por assim dizer. Você vai, por exemplo, para o mundo árabe, é a mesma coisa. Você vai ver que o líder religioso ele tem também uma liderança política. Então, há essa mescla que vem já de algum tempo, só que com o tempo isso foi se contaminando. Jesus não. Jesus, ele é rei e sacerdote. Só que quando você fala em rei, no tempo de Cristo, no tempo de Melquisedeque, no tempo do rei Salomão, no tempo dos reis bíblicos, você não tinha naquele tempo o que você tem hoje. Então, com o tempo, isso foi se contaminando. E hoje já não, você não consegue. O presidente da República não é o pastor da igreja. E o pastor da igreja não é o presidente da República. Hoje as coisas estão bem separadas. Mas do ponto de vista bíblico, em Cristo Jesus, ele é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque era um servo de Deus, que era tanto um sacerdote quanto um rei. Exatamente. E ele veio mostrar a melhor forma de fazer. Ainda que esteja deteriorada pelo tempo, né? Isso ele veio mostrar como rei. O que é que um rei fazia no passado? Ele dava o juízo. As pessoas eram levadas para serem julgadas e o rei ali dava o juízo, decretava. Então Jesus veio mostrar que ele é diferente de todos os reis, porque ele dá o juízo, ele é quem dá o juízo, quem dá o veredito, mas ele também é aquele que defende. É o sacerdote, é o intercessor, é aquele que está ali como líder espiritual, como o senhor disse, e ele faz essa combinação com perfeição. Então, esse é o Jesus que nós conhecemos. Exatamente. E para que o nosso internauta, se ficar alguma dúvida sobre essa questão do rei e do sacerdócio, eu sugiro ler esse último parágrafo aqui, ó, da lição, a parte de baixo, que aqui está a explicação assim bem detalhada. Eu vou ler só um trechinho. Fala assim, ó, Cristo, é o comentário da pergunta 7. Cristo, rei e sacerdote, é superior aos sacerdotes e reis humanos. Óbvio, muito óbvio, porque os sacerdotes e reis humanos são pecadores, são contaminados. Aí fala assim, um pouquinho mais para frente. Ele serve no santuário celestial e seu sacerdócio não é afetado pelo pecado ou pela morte. Entendeu? Então, quando Cristo é apresentado como rei e sacerdote, é um nível de perfeição, um nível celestial. No nível humano, tudo está contaminado. Inclusive, no tempo dos reis e sacerdotes, havia muita coisa errada. É verdade. E a gente percebe isso aqui quando fala que nenhum rei no passado teve esse título de sacerdote. Nenhum sacerdote teve o título de rei. Ainda que fossem líderes espirituais, os reis, não tinha os mas dois, não né? tinham os dois títulos. E aí cita Melquisedeque e dizendo que Jesus é esse rei e sacerdote que faz esse trabalho com muita a ordem de tranquilidade. Melquisedeque. O último parágrafo aqui de quinta... Interrompi o senhor? Não, pode falar. O último parágrafo de quinta-feira achei bem interessante, grifei aqui, né? O sacerdócio real de Jesus faz uma reivindicação absoluta sobre a nossa obediência e confiança. Aí fechou, né? Exatamente. E a gente está partindo para o final dessa lição, na lição. E na lição aqui tem algo que, olha, quando eu li esse resumo aqui no final, eu fiquei encantado, porque a senhora White, ela fala assim, por anos, no segundo parágrafo,
por anos, por meio de sua humanidade, Cristo esteve em contato com os seres humanos. Por sua divindade, ele se afirma no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Foi Cristo que na sarça no Monte Horebe falou a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Foi essa a garantia da libertação de Israel. Assim, quando ele veio em semelhança de homens, declarou ser: eu sou. A criança de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifesto na carne. A nós ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou, não tenha medo. Amém. Que maravilha. De sexta-feira, né? Sexta-feira que foi bem profundo esse estudo adicional. E no primeiro parágrafo, só vou resumir, não vou ler toda, mas diz assim: Jesus é conosco. E ele não nos abandona à perdição e desespero, mas ele nos mostra o caminho da fé vitoriosa. Que bom essa certeza, né? Que nós temos de saber que não somos abandonados. É verdade. Luiz Gonçalves, nosso amigo, e eu faço questão de dizer evangelista internacional. Obrigado. Está aí, a gente se conversa, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou ali, estou aqui, e a gente vê a mensagem do Evangelho sendo levada ao mundo. Então, suas considerações em relação ao que estudamos na lição. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Muito obrigado, irmã Cleide, também por me dar essa oportunidade. É um privilégio para mim estar aqui, participando desse programa, desse podcast na lição. O título da lição me chamou muita atenção, que é Bendito que vem em nome do Senhor. Essa expressão está em Lucas 13, de 31 a 35. Meu amigo e minha amiga, nós podemos ficar aqui o dia, a noite, a madrugada, a semana inteira estudando, debatendo esse assunto e não vamos esgotar o conteúdo. Aqui a gente está só provocando você para que você estude mais. A nossa ideia é debater o assunto para despertar em você aquela sensação assim: eu tenho que estudar mais. Mas atenção, é importante você ter a seguinte visão: não fique apenas na teoria. É importante estudar, é importante aprender, é importante entender, mas também é importante praticar, vivenciar, entendeu? Por exemplo, por que você não faz assim? Todos os dias pega um salmo, lê o salmo, releia o salmo, medita nele e transforma o salmo numa oração, ou num louvor, ou em alguma outra característica da adoração. Faça isso. O Deus maravilhoso, que é Criador dos céus e da terra, que é pastor, que é sacerdote, que fez aliança conosco, que também é chamado de ovelha, também chamado de cordeiro, e o grande eu sou, esse Deus em breve voltará. E quando ele voltar, você e eu temos que estar preparados. E se você deseja se preparar, você que já é membro da Igreja Adventista, continue estudando a Bíblia e se preparando. E se por acaso você que está estudando conosco agora não é da igreja e por acaso você está aqui, eu quero dizer que não é por acaso. É que Deus preparou para que você estivesse aqui hoje. Então eu quero te fazer um convite. O convite é aquele, chega mais perto. Venha conhecer a Igreja Adventista de Sobradinho, aqui no Distrito Federal, em Brasília. Se você já conhece, sabe do que eu estou falando. É uma igreja maravilhosa. Mas se você não conhece, venha conhecer. O pastor Salomão é o pastor aqui da igreja. Os jovens vão te receber, os anciãos vão te receber, os irmãos vão te receber. E você, quando entrar nesta igreja, você vai perceber que você entrou na presença de Deus. É o meu convite. Deus te abençoe e bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, Luiz Gonçalves. Muito obrigado, Cleide, a nossa aqui co-apresentadora. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, porque nós
temos as respostas na Bíblia Sagrada e aqui na lição nos ajuda a compreender melhor. Querido amigo, muito obrigado por sua participação, que Deus abençoe você e você é nosso convidado a participar sempre desse Na Lição e a baixar aí o S7 Play para que você tenha essa oportunidade de conhecer mais e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, orar, por favor. Com o maior prazer. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento, por recapitularmos, debatermos, estudarmos um assunto tão importante e tão profundo. Obrigado pela companhia da irmã Cleide, do pastor Salomão e de tantas pessoas conectadas nesse podcast. Amém, Senhor. Abençoa cada pessoa, cada família, a nossa igreja, as demais igrejas, e quando Jesus voltar, leva-nos para o teu reino. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.